Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Reconheço que nestas 2 ou 3 últimas semanas viemos fazendo uma reflexão árida sobre assuntos muito complexos, talvez mais para especialistas e, sobretudo, ao menos aparentemente, nada práticos. Quanto às dificuldades, não tenho dúvida, mas quanto à praticidade, proponho uma experiência. Tome papel e caneta e faça uma lista. Uma longa lista de todas as angústias e de todos os medos, de toda insegurança e de toda perplexidade. Uma longa lista dos crimes, das corrupções, das violências, das mentiras, enfim, de tudo aquilo que o torna infeliz, desesperançado e frustrado, em âmbito internacional, nacional, citadino, doméstico e também, meu irmão, no âmbito pessoal, no seu coração, na sua alma. Na raiz de cada desventura iremos encontrar, atuante e insidiosa, uma estranha mistura dos erros que com o Papa viemos aqui denunciando. Se quiserem dar um único nome a essa mistura, ei-lo aqui, o deísmo modernista. Essa loucura do homem que se declara absoluto, que se declara Deus, mas que por uma incompreensível incoerência necessita aquietar a sua consciência, admitindo um Deus, mas um Deus vago, misturado com o mundo, alheio ao homem, que nada tem a propor e menos ainda a exigir. Em suma, um Deus que não exceda o próprio homem. Parece-me muito prático prevenir-se contra esses erros, esses vírus morais que agridem e põem em risco nossa identidade de homens e de filhos de Deus. É muito prático buscar uma vacina, mesmo com o desconforto de uma reação adversa. Continuemos, pois. No correr da nossa reflexão, lembramos um princípio moral básico. Ao fazermos uma opção e antes de realizarmos um ato humano, podemos consultar os livros e os mestres para nos assegurarmos da retidão moral do que vamos fazer. Mas no momento mesmo da ação, o último juiz da moralidade do nosso ato é a nossa consciência, que deve ser sempre obedecida. E aqui se apresenta um problema. A nossa consciência não é infalível. Podemos nos enganar e, apesar de todas as boas intenções, o juízo da consciência pode estar objetivamente errado. E, neste caso, nosso ato será moralmente incorreto, objetivamente mau. Tudo isto nos revela a necessidade de uma educação moral, isto é, de um trabalho sábio, amoroso e perseverante que desde a infância vai informando e formando a consciência da pessoa, que lhe vá revelando o bem e o mal do agir humano, tanto subjetiva quanto objetivamente. No fim do capítulo 2 da Veritatis Splendor, o Papa João Paulo focaliza intensamente um elemento decisivo na formação de um reto juízo da consciência. Voltemos um momento àquela conversa de Jesus com o jovem rico. O jovem pergunta: que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus responde: se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Tanto a pergunta quanto a resposta tornam evidente o nexo essencial entre o valor moral de um ato e o fim último do homem, Deus. A realização de atos bons constitui a condição indispensável e o caminho para a vida eterna, para Deus. O ato humano, pois, é bom se por sua natureza ele se ordena para Deus, e livremente escolhido pelo homem, é capaz de ordenar, de encaminhar o homem para Deus. A moralidade, isto é, a bondade ou a maldade do ato humano,
depende, portanto, primária e fundamentalmente do seu objeto livremente escolhido pela vontade. Em conclusão, para que um ato seja bom, não bastam as boas intenções. Se o objeto da ação concreta não está em sintonia com o verdadeiro bem da pessoa, a escolha de tal ação torna a nossa vontade e a nós mesmos moralmente maus e, portanto, nos coloca em contradição com o nosso fim último, o bem supremo, isto é, o próprio Deus. Considerado o objeto dos atos humanos, é forçoso reconhecer que há uma multidão de coisas intrinsecamente más, isto é, más por si mesmas, por sua natureza, por sua degenerescência. Por isso, não podem ser o objeto de opção e nem de ação humana, nunca, em nenhuma circunstância, em nenhuma cultura. Não é lícito praticá-las nem mesmo para conseguir um bem. Não é preciso prolongar a teoria. Basta lembrar essas coisas, como o faz o apóstolo Paulo, que afirma categoricamente: não vos enganeis, nem impudicos, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem maldizentes, nem os que se dão à embriaguez, nem salteadores possuirão o reino de Deus. No parágrafo 80 da Veritatis Splendor, João Paulo nos fornece uma edição atual do Repto de São Paulo. É intrinsecamente mal tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia, suicídio voluntário. Tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, as torturas corporais e mentais, e as tentativas para violentar as próprias consciências.